Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição. Hoje a lição de número 2 com o tema A Prioridade do Espírito Santo, o segredo da vitória. É o nosso tema de hoje. Estamos muito felizes com a sua presença. Peço a você que não é inscrito que inscreva em nosso canal para que continuemos crescendo, para que continuemos avançando. O nosso quebra-gelo de hoje, ele é mais uma reflexão, é mais para você se pensar. E ele começa dizendo assim: se você tivesse que escolher alguém a quem contar um segredo, quem seria essa pessoa, né? Quem seria a pessoa que você escolheria para contar um segredo? Você poderia falar o nome dela? Você poderia falar o nome dessa pessoa? Há segredos que só pode ser contado para Deus. Há segredo que só pode ser contado para Deus. Pergunta é: qual é o segredo do seu coração que só Ele sabe, né? Ou que só Ele pode saber, só Ele sabe, certo? Agora, escolha o momento, passe agora nesse momento, um momento em oração com Deus. Passe 2 minutos em silêncio, orando ao nosso Deus. Que você possa fazer isso nesse momento. Você pode dar um pause aqui no vídeo, e ali, e fazer 2 minutos de oração silenciosa ao nosso Deus. Pronto, já orou? Então vamos dar continuidade. Isso é importante, tirar tempo para falar com o nosso Deus. O nosso texto de hoje está em Atos capítulo 1, verso 8. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos buscar o nosso Deus em oração. Oremos. Santíssimo amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Que a cada dia possamos avançar em conhecimento da tua palavra. Que a cada dia possamos te buscar ainda mais. Que possamos todos os dias aprender mais de ti, através do seu santo e maravilhoso Espírito. Essa bênção nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Agora vamos para a leitura do nosso texto, que diz o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos seriam testemunhas de Jesus em todos os lugares, quando descesse sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o segredo para que possamos fazer o trabalho missionário é termos o Espírito Santo na nossa vida. Diz aqui o livro de Atos conta o segredo que fez com que a igreja do primeiro século crescesse. Eles buscaram e receberam o Espírito Santo, que o capacitou a cumprir a missão. Mas a comunhão precisa vir antes da missão. Eles se encheram do poder do alto. Ou seja, a igreja do primeiro século avançou, porque os discípulos buscaram o Espírito Santo. Os discípulos tiveram uma comunhão, eles se reuniram no cenáculo do templo. E ali eles oraram, buscaram, tiveram uma comunhão com Deus em busca do Espírito Santo. Até que sobre ele veio o Espírito Santo. E no momento que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram a proclamar as mensagens das boas novas a todo mundo. Certo? Mas antes de irmos, preciso recebermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O segredo da vitória é termos o Espírito Santo na nossa vida. Aqui nas perguntas para consideração, nós temos 3 perguntas, certo? A primeira pergunta é: qual a importância do Espírito Santo na vida da igreja? Sabe, não haveria igreja se não houvesse o Espírito Santo. A igreja é resultado do trabalho do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida de cada pessoa. A igreja existe porque Deus está à frente dessa igreja. E Ele está à frente através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que guia a igreja. Então, sem a igreja, sem o Espírito Santo, não haveria igreja. Então, para você ver a importância do Espírito Santo. Então, e para cumprir a missão, precisamos do Espírito Santo. Certo? Porque sem Ele, a gente não avança. Porque Ele é quem influencia, Ele quem convence do pecado e do juízo. Aqui a segunda questão é: o que pode afastar de nós o Espírito Santo?
O que pode afastar de nós o Espírito Santo são as nossas decisões, é a nossa rejeição àquilo que Ele nos orienta, é a nossa rejeição àquilo que Ele já nos pede para fazer. É quando eu não aceito a orientação de Deus na minha vida, eu tô afastando o Espírito Santo da minha vida. Na verdade, não é que o Espírito Santo de Deus está se afastando de mim, é eu que vou naturalmente me afastando do Espírito Santo. Então, o que devemos fazer? Buscarmos o Espírito Santo, aceitar o Espírito Santo de Deus na minha vida, aceitar o guia do Espírito Santo, aceitar a palavra de Deus na minha vida, e dessa forma eu vou estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e eu vou estar cada dia mais aprendendo dele, cada dia mais aprendendo da palavra de Deus, porque é Ele que me ensina, é Ele que ilumina a nossa mente. O Espírito Santo foi aquele que inspirou as pessoas a escrever a Bíblia, os escritores da Bíblia, e é o mesmo que ilumina a nossa mente para entender aquilo que estudamos. Então, não dá de viver sem o Espírito Santo. Não dá de avançar como cristão sem o Espírito Santo. O segredo da vitória é termos o Espírito Santo na nossa vida. A terceira questão diz o seguinte: com base em João 16, verso 8, qual a missão do Espírito Santo em relação ao ser humano? Aí eu convido você que pegue sua Bíblia e abre lá. João 16, verso 8. João 16, verso 8 diz o seguinte, está aqui, ó. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é eu, Natanael, que convence. É o Espírito Santo de Deus. Quem converte não é eu, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Então a pergunta foi, com base em João 16, verso 8, qual é a missão do Espírito Santo em relação ao ser humano? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Certo? O nosso trabalho como cristão é ir, levar a mensagem, mas quem converte é o Espírito Santo. Aqui na tarefa, na conclusão diz assim, a promessa de Deus é enviar seu Espírito Santo. Deus prometeu enviar seu Santo Espírito para os discípulos, ali, e foi enviado. E a igreja avançou. Diz aqui, ó, quem confiemos também, né? Quem confiemos também nessa promessa para esses últimos dias da história da igreja e que possamos preparar-nos para esse cumprimento. Ou seja, no passado, Deus envia seu Espírito Santo para que a igreja avance e batizava 3.000, 4.000, 5.000 pessoas eram batizadas. Pedro ele prega em uma só noite, mais de 3.000 pessoas tomam a decisão pelo batismo. Você pode ler nos primeiros capítulos do livro de Atos. E muita gente entrega a vida a Jesus. E nós acreditamos que no fim do tempo, né, nos tempos finais, Deus enviará novamente o seu Espírito Santo com um poder grandioso sobre a sua igreja e muitos se converterão em um só dia. Em um só dia. Quem está acompanhando, por exemplo, a Assembleia Geral da Igreja Adventista lá em St. Louis, ali nos Estados Unidos, viu que o alvo que a igreja tem para até 2030 é batizar 1 milhão de pessoas. É possível batizar 1 milhão de pessoas por ano se buscarmos o Espírito Santo em nossa vida. Se tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, a obra pode ser concluída rapidamente. E precisamos hoje, mais do que nunca, clamar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, sobre a nossa igreja, para que a missão seja cumprida. Para que o Evangelho chegue a todas as pessoas e possamos ver Cristo voltar ainda em nossos dias. Ainda em nossos dias. Diz que Deus nos proporcione hoje a experiência vivida pela igreja do primeiro século. Que nós possamos termos essa experiência grandiosa de ver Cristo voltar em nosso dia, de ver pessoas se entregando a Jesus, multidões aceitando a Jesus em um só dia. Nós temos uma tarefa importante para essa semana. A tarefa diz o seguinte: nessa semana, dedique 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos para você pode não ser muito tempo, mas é suficiente. 5 minutos durante 3 momentos ao longo do dia para clamar a Deus pelo derramamento do Espírito Santo.
Pode ser antes das refeições ou em outro momento. Mas durante 15 minutos por dia, durante 3 horas, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, você vai separar 5 minutos para pedir o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Nós estamos clamando pelo Espírito Santo para que Ele encha a sua igreja, para que possamos ver Cristo voltar, para que possamos ver o cumprimento do segundo Pentecoste em nossos dias. E o próximo tema, na próxima semana, é a prioridade do Espírito Santo é nos guiar à verdade. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas cada segundo da sua vida. Obrigado por fazer parte da família PG Espaço Esperança. Vamos orar? Querido e amado Deus, louvado seja o teu santo nome por esse pequeno grupo. Que cada pessoa aqui presente possa cada dia crescer. E que o seu Santo Espírito derrame sobre cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que chegou até esse momento. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus por sua presença. Eu espero você na próxima semana. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Estamos chegando, falta 37 pessoas para chegarmos a 2.000 pessoas. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.